Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Temos a graça de todos os dias sermos acompanhados pela Palavra de Deus, que, como nós sempre insistimos, não se trata de qualquer palavra, é palavra divina, é sopro de Deus que deseja nos alcançar e nos trazer a salvação. Se de fato a gente acolhe a Palavra de Deus e deixa que ela se torne carne na nossa carne, podemos fazer esta experiência da salvação de Deus. Mais uma vez, meu irmão e minha irmã, temos esta bonita oportunidade de, com o coração aberto, permitir que esta semente da palavra seja lançada sobre cada um de nós. Vamos acolher com alegria a palavra de Deus que nos orienta e que nos guia. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. De madrugada, estando ainda escuro, ele levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos, e quando o acharam, disseram-lhe: Todos te procuram. Disse-lhes: Vamos a outros lugares, às aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí. E foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós estamos iniciando o tempo comum e iniciamos com a leitura do início do Evangelho de Marcos, que vai mostrando o ministério de Jesus, quando ele começou o seu ministério. Nós ouvimos ontem que Jesus começa o seu ministério e que ele chama pessoas para colaborarem com ele nesta missão, chamado dos seus primeiros discípulos. E hoje o Evangelho continua mostrando a ação de Jesus em favor dos mais necessitados. Portanto, ao reconhecer a missão de Jesus, nós também somos chamados a reconhecer qual é a nossa missão como aqueles que compartilham da missão de Jesus. O Evangelho diz que, ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João, que são aqueles que Jesus apenas tinha terminado de chamar para fazer parte com ele desta missão. Deixaram de ser pescadores de peixes para se tornarem pescadores de homens. E agora entram na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. É interessante porque Jesus, no início da sua missão, se coloca justamente ao lado de quem está doente e age em favor dos enfermos. Por isso o Evangelho faz questão de dizer aproximando-se. É um sinal de que a cura acontece quando há proximidade. Jesus aproxima-se de quem está enfermo. É importante sublinhar este verbo, aproximando-se. Jesus cria proximidade. Isso é importante porque também hoje, nós que colaboramos com a missão de Jesus, de curar enfermidades, não só do corpo, mas especialmente as enfermidades da alma e do espírito, é preciso que criemos proximidade
com quem precisa, com quem necessita, com quem está enfermo. Não podemos imaginar uma igreja que crie distância, mas a igreja de Jesus, assim como ele, cria proximidade. Por isso o Evangelho diz, aproximando-se, ele tomou pela mão e a fez levantar-se. A igreja deve ser também no mundo esse gesto cuidadoso, que toma quem precisa pela mão e o ajuda a colocar de pé, mais uma vez, a levantar-se. Esta é a missão de cada um de nós batizado. Esta é a missão da igreja, porque esta é a missão de Jesus, criar proximidade e levantar quem precisa, quem necessita. E o Evangelho continua dizendo, a febre a deixou e ela pôs a servi-los. Aqui tem um ensinamento também muito profundo do Evangelho. As curas realizadas por Jesus, os milagres realizados por Jesus, sempre têm um objetivo muito claro. O principal valor não é a cura em si, não é o milagre pelo milagre, mas aquilo que a cura causa, aquilo que o milagre depois vai causar, que é o serviço. Por isso, ao ser curada da sua febre, a sogra de Pedro imediatamente coloca-se a serviço. Aqui nos ajuda a superar uma busca muito forte dos tempos presentes. Há muitos que buscam igrejas milagreiras, onde se oferecem milagres fáceis. Mas não é simplesmente isso. O milagre deve nos conduzir a uma adesão profunda a Jesus e ao seu projeto no serviço aos irmãos. Receber a cura, receber o milagre de Jesus, necessariamente nos coloca a serviço de quem necessita, como foi o caso da cura da sogra de Pedro. Depois de realizar esta cura individual da sogra de Pedro, o Evangelho diz que Jesus também realizou gestos em favor de uma coletividade, em favor de uma comunidade. Diz o Evangelho, ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, que são categorias, enfermos e endemoniados, para dizer da libertação plena do ser humano trazida por Jesus. E a cidade inteira aglomerou-se à porta, e ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. E para mostrar a autoridade de Jesus sobre o mal, o Evangelho diz, não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Portanto, Jesus tem autoridade sobre o mal, por isso impede o mal de dizer alguma coisa. E depois o Evangelho, com um detalhe muito especial, diz que os demônios sabiam quem era Jesus, isto é, os demônios conhecem a verdadeira identidade de Jesus. Isso também deve ser um motivo de alerta para nós. O demônio conhece muito bem Jesus, o demônio conhece a Escritura e às vezes utiliza disso para nos induzir ao engano. Por isso, é preciso que estejamos bastante atentos àquilo que o Evangelho nos apresenta. E por fim, o Evangelho diz que de madrugada, estando ainda escuro, ele levantou-se e retirou para um lugar deserto e ali orava. É bonito ver Jesus com a sua atividade de sempre criar intimidade com o Pai. Ele realiza a sua missão em favor das pessoas, mas não negligencia o tempo necessário para fazer a sua comunhão com o Pai Eterno. Rezar sempre. Encontramos Jesus constantemente em atitude de oração, criando um ambiente de deserto para a sua intimidade com o Pai Eterno. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos e quando o acharam disseram-lhe, todos te procuram. E a resposta de Jesus é mostrando a urgência do Evangelho. Vamos a outros lugares e aldeias da vizinhança, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que eu saí, ir a outras aldeias. Esta é a urgência do Evangelho. Hoje também, Jesus pede a cada um de nós ir a outras aldeias, sair da nossa zona de conforto, ir ao encontro de outras pessoas para anunciar o Evangelho de Jesus. Temos a coragem de ir com Jesus a outras aldeias para anunciar o Evangelho? Como estamos colaborando com a missão do anúncio do Evangelho? E o Evangelho se conclui dizendo, e foi por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Hoje somos nós os convidados a ir com Jesus. Temos a coragem
a disposição de seguir Jesus no anúncio do Evangelho, que sejamos encorajados por esta palavra que terminamos de ouvir e refletir. Como é bom, meu irmão, minha irmã, serem encorajados pela palavra de Deus. Ela, de fato, nos traz uma nova força, renova a nossa esperança e faz o nosso coração se abrasar de amor. Por isso vamos em atitude de gratidão por esta oportunidade de escutar a palavra de Deus com esta mensagem tão importante e necessária, nos dirigir ao Pai Eterno e a Ele fazer a nossa prece e a nossa oração. Ó Pai Eterno, te agradecemos por esta oportunidade. Te pedimos que Teu Filho Jesus esteja sempre ao nosso lado e que, assim como Ele, saibamos criar proximidade de quem necessita. Que não tenhamos medo de tocar as feridas das pessoas em busca de curá-las, feridas da alma e feridas do corpo. Te pedimos, Pai Eterno, que assim como Jesus realizemos esta missão no mundo, fazer com que as pessoas se sintam amadas, acolhidas e salvas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Te pedimos, Pai Eterno, coragem para seguir Jesus, ir também a outras aldeias para anunciar o Teu Evangelho da salvação. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.